Obstáculos, mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o ativo mini dólar, vai ver como foi a semana de 4 a 8 de março. Essa semana foi uma semana que eu não operei, foi uma semana que teve um início um pouco fraco, mas o final da semana foi um final explosivo. Eu geralmente vim acompanhando que as segundas e terças-feiras eram dias de intensa movimentação. Nessa semana foi um pouco diferente e a gente vai dar uma olhada como foi. A gente vai dar uma olhada também num outro padrão de candlestick, mas antes disso vamos dar uma olhada na análise técnica. Então, Weber, canal Vencendo Obstáculos. Primeiramente, não é recomendação de investimento, recomendação ou sugestão de investimento. O vídeo tem por objetivo só fazer um mapeamento constante dos equívocos que eu cometo, com a finalidade de evoluir permanentemente e evitar que cometa os mesmos erros, como, por exemplo, sair antecipadamente das operações, mesmo que com lucro. Uma outra questão que eu estou vendo, que eu estou cometendo bastante, é se eu tenho um ponto de vista legal, se eu vejo uma movimentação legal, como eu vou mostrar para vocês que eu vi nessa sexta-feira, dia 8 de março, eu preciso executar. Nessa sexta-feira, dia 8 de março, eu, na verdade, necessitei estudar, porque amanhã eu vou fazer a prova para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então eu quis me concentrar nisso. Mesmo assim eu fiquei na frente do computador, mas de certa forma isso é perda de tempo, não é perda de dinheiro, porque não colocamos dinheiro no game, mas se você deixa de ganhar dinheiro, você também pode considerar como perda de dinheiro, porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então eu vou mostrar como foi nessa semana e é algo que a gente não deve fazer. A primeira questão que a gente coloca com relação à análise técnica é a metodologia, o objetivo e o ponto de partida. Depois a gente fala sobre definições básicas, conceitos introdutórios, essência da análise técnica, candlesticks, figuras formadas, ferramentas auxiliares, estratégias operacionais, gestão do capital e organização. Na verdade, isso daqui é pró-futuro. Na verdade, isso daqui é para o futuro. A gente fala mais nesses vídeos iniciais sobre os candlesticks, sobre o padrão de candlestick. O padrão de hoje, por exemplo, na verdade, ele vai exigir mais de um candlestick. Então, não pode dizer que é um padrão de candlestick. Por exemplo, Doji. Doji é só o Doji. A gente fala sobre o Doji e dependendo do local em que ele se encontrar, ele vai ter um significado. Da mesma forma o Marubozu, da mesma forma o padrão de hoje, que é uma pinça. Na verdade, o de hoje é formado por dois candles. O ativo está subindo em determinado lugar, depois ele tenta vencer aquele topo, não consegue e desaba. Ele indica uma reversão de tendência. Então, a primeira questão também que é posta sobre definições básicas é o investimento com responsabilidade, consciência, de forma lucrativa, utilizando análise técnica, análise fundamentalista, e o autor do livro fala que quem não tiver esse conhecimento, o ideal seria investir por intermédio de fundos de investimento, que afinal de contas há pessoas que têm mais potencial e que são pagas para isso, que vivem disso, estudam e têm um conhecimento técnico melhor do que a gente. Com relação aos conceitos introdutórios, a noção de gráfico de linha, gráfico de barra e gráfico de candlestick, que é o mais usado e é o que eu utilizo. A essência da análise técnica, a base de uma boa análise técnica está em dominar as estratégias com relação às tendências, suportes, resistências, candles e volume. Então a gente vai dar uma olhada lá no gráfico do dólar dessa semana. Eu vou voltar até o dia 29 de fevereiro para a gente ver a pinça, como que ela funciona e como realmente é uma reversão de tendência. Então nós já vimos o Doji, já vimos o Marubozu, dias longos. Marubozu é quando é o candle cheio, né? A abertura é a mínima e o fechamento é a máxima no candle de alta. No candle de baixa é só inverter a ordem, a abertura é na máxima e o fechamento é na mínima. Os dias longos são quando tem sombra. Se tem sombra, ele não é um Marubozu, ele é um dia longo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a pinça, beleza? Vamos dar uma olhada aí no gráfico. Então eu falei que ia voltar até o dia 29 de fevereiro. Dia 29 de fevereiro ele teve esse movimento explosivo aqui, esses dois primeiros candles com
uma baita de uma força, tá vendo? O volume dele é muito acima dos dias anteriores, então ele indica uma força, só que aqui teve a banda de Bollinger, e você vê que ele na mesma faixa de preço ele para. Então é uma pinça, ele está vindo aqui, faz a pinça e desaba. Da mesma forma aqui no dia 1º de março, tá subindo, tá tentando subir e depois ele desaba. E aí a sequência foi uma sequência de dias fracos, dias sem essa movimentação explosiva como foi aqui na quinta-feira, né? na própria sexta-feira. Eu estou um tempo sem fazer entrada, se não me falha a memória, nesse dia 29 de fevereiro eu fiquei a um ponto de fazer uma entrada e pegar essa descida aqui, né? Nesse momento eu não estava na frente da tela, né? O momento que eu faço aquele meu esquema de preço de FIBO e deixo a ordem na pedra, mas a ordem não me colocou no game. Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó, na quarta-feira. Se for fazer o esquema do FIBO do dia anterior, vamos ver no que deu aqui. Pegar aqui em cima, na máxima dele, carregar até a mínima, e aí aqui embaixo ele só foi pegar o terceiro alvo de FIBO lá para o final do dia, quando eu já não tenho mais como fazer trade, como eu estou fora do mercado. Esse dia aqui é um dia que teve uma amplitude reduzida, eu fico com muito receio quando isso acontece. E aí, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, aqui ele pegou o terceiro alvo de FIBO. E aí ele despencou até 100%. Aqui seria um baita de um trade. Depois ele pegou de novo, veio aqui, pegou o terceiro alvo de FIBO e despencou. Então no mesmo dia ele fez isso várias vezes. Aqui, ó, mais uma pinça, tá vendo? Só que se você espera um pouco, tem um pouco de paciência para fazer o negócio na média de 200 dias, o negócio ele é muito mais lucrativo. Vamos seguir para o dia posterior, para o dia 6 de março. Dia 6 de março, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar até a máxima dele, puxar, cadê você? Aparece para mim, apareceu, puxa até aqui embaixo, perfeito. Primeiro eu vou puxar essa criaturinha para cá, e aí ele pegou, na verdade ele estava caindo aqui, ele só foi pegar o terceiro alvo de FIBO por aqui. E aqui a gente não tem nem como dizer se ele efetivamente pegou, ó, 49, 42,5. Essa mínima desse doji aqui foi onde? 49, 42,5. Ele pegou exatamente no terceiro alvo de FIBO. Depois ele subiu. Aqui eu creio que ele daria os 11,5 pontos, tá vendo? Aqui, ó, é o que? 1h30 depois, 11,5 pontos, dia de gain. Então, aqui enfrentando a banda de Bollinger, o terceiro alvo, mas ele não pegaria o terceiro alvo. Não pegaria o terceiro alvo porque o terceiro alvo não é aqui. Ele ficaria por meio ponto de pegar o terceiro alvo. É complicado. Só que assim, se você sobe para cá, esse posterior aqui, se ele fez um topo maior, realmente a gente arrasta. Ele pegaria sim. Pegaria nessa sexta-feira e daria um gainzinho bom aí. Um gain bom aqui em cima, caindo, aí o negócio seria no 50% de fio. É um negócio, se tivesse tempo para trabalhar o tempo inteiro, quando ele pegasse, fosse trabalhando, tem que desenvolver essa técnica no futuro. Aqui até um dia em minha homenagem, né, um W. Desenvolver essa técnica no futuro de deixar a ordem na pedra. Deixou a ordem na pedra, executou a compra, fez a venda ou stop loss, um abraço, porque não há necessidade de eu ficar acompanhando, né? Tem que reduzir a ansiedade, não tem jeito, e evitar aquele erro que eu falei no início do vídeo, que é sair, ainda que com lucro, antecipadamente da operação. Esperar até o final do mercado, quando der lá 5 horas, 5h30, aí sim dar uma olhada e, se for o caso, zerar a operação com lucro ou com prejuízo. Vou desenvolver essa técnica para o futuro para ver como funciona. Esse dia aqui, dia 7 de março, foi um dia muito fraco, quinta-feira, não estava na frente da tela. Aqui na terça-feira também eu não estava na frente da tela porque eu estava no trabalho presencial. E esse dia daqui foi o dia que eu tive uma visão boa que eu falei.
Eu não sabia o que estava acontecendo, né? O mini índice ele abriu com uma baita de uma queda absurda de quase 2 pontos. O mini dólar ele fechou aqui, estava na indefinição e abriu aí com 0,30. A diferença foi absurda entre o mini índice e o mini dólar. Só que se a gente for olhar no gráfico diário do mini dólar, o mini dólar ele estava no fundo. Ele estava fechando no fundo, ele estava indo para enfrentar a banda de Bollinger, sendo que nenhum dos outros dias ele enfrentou a banda de Bollinger. Então, assim, esse movimento, esse gap não era um gap esperado desse tamanho. E também essa força aqui não era esperada. Geralmente isso acontece quando tem notícia. Foi dia de payroll? Foi dia de payroll. Mas o ativo já abriu com baita de um gap de alta e além disso ele permaneceu nesse movimento de alta. Mas o que eu achei interessante nesse dia foi o seguinte: como eu cheguei no mercado, esse candle aqui ele já estava formado, estava abrindo esse outro aqui, o que eu vi? Bom, se ele vem enfrentar esse ponto aqui e ele desabou desse ponto e ele estava com baita de um candle de força, o que eu fiz? Eu peguei o preço de FIBO e falei, eu não vou trabalhar com o preço de FIBO do dia anterior. Até porque se a gente for olhar aqui, a amplitude do gap é maior do que o dia anterior. Então eu peguei a mínima desse candle e falei, bom, ele está enfrentando o primeiro alvo de FIBO. E olha que interessante esse ponto de vista. Se eu tivesse executado, eu estava aqui embaixo, eu não estava vendo isso daqui. Se eu estou indo buscar o terceiro alvo de FIBO, por que eu não faço uma comprinha aqui embaixo? Ainda que eu colocasse o stop aqui embaixo, eu poderia fazer uma comprinha aqui, ó. Eu estaria falando aí de 27 pontos. O meu stop seria stop de 10 pontos. Então, assim, seria um baita de um trade, ainda que com um contrato só. E depois fazer o que eu gosto de fazer, que é vender no terceiro alvo de FIBO. Ele me botaria dentro e me tiraria lá com os 11 pontos e meio, que eu gosto. Depois ele voltaria, me botaria dentro de novo, me tiraria de novo com os 11 pontos e meio. Ainda que eu não fizesse essa compra aqui, nesse terceiro alvo de FIBO, né, na primeira linha depois ou nessa outra linha aqui, eu faria aqui em cima. Então, assim, eu fiquei de fora, porque eu estava concentrado, me dedicando à prova, mas é aquele negócio, como é só grana, a gente tem um ponto de vista bom, coloca a ordem de venda aqui, e espera o negócio acontecer. Tomou stop, faz parte do game, e eu não entro por entrar, não entro em qualquer lugar, não faço qualquer trade, e eu preciso desenvolver essa técnica e executar essa técnica com sabedoria, beleza? Eu gostei de ter compartilhado com vocês aí esse ponto de vista. Aqui tem mais uma pinça, então se a gente for procurando padrão de candle, a gente vai achar vários, né? Aqui tem um doji. Então é isso. Para a semana seguinte, a gente tem que fazer o quê? Para a semana seguinte, a gente tem que ver o BR Invest e ver com relação às notícias. Quais são as notícias da semana? Ele já está falando que a gente tem que ficar de olho na inflação no Brasil. Então tem aí, ó, próxima semana, 10 de março, amanhã, segunda-feira não tem notícia 3 estrelas, na terça-feira tem 9 horas, ó, a inflação, IPCA mensal e acumulado. 9h30 tem também lá nos Estados Unidos, inflação no Brasil e nos Estados Unidos no mesmo dia. Terça-feira vai ser um dia bom, vai ser um dia movimentado. Se tiver um pouco de tranquilidade, é um dia que dá para fazer uma grana boa. E o melhor de tudo isso, a prova vai ser amanhã. Eu só vou ter outra prova em abril, então eu tenho tempo para me preparar para a prova do ENAMA. E, além disso, eu só vou para o trabalho presencial essa semana na sexta-feira. Então, assim, dá para operar na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira. Aí, ó, 11 horas, 11h30 tem uma boa. Essa daqui eu tenho visto que não tem movimentado tanto o mercado de estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos. 2h30 já estou fora. Aqui é quarta-feira, já tem vendas do varejo. 9h30 também Estados Unidos. Esse dia aqui parece que é um dia bom, na quinta-feira. Então parece que terça e quinta vão ser dias de movimentação boa.
Sexta-feira já vai ser um dia que aparentemente vai ser mais tranquilo, mas eu estou no trabalho presencial. Então é isso, galera. Foi bom compartilhar com vocês esse conhecimento técnico do livro que eu estou estudando, vendo isso acontecer na prática. Esse ponto de vista aqui também foi legal da sexta-feira. Eu acabei não executando, mas é algo que eu preciso fazer, eu preciso colocar em prática o conhecimento que eu venho adquirindo e o ponto de vista que você tem no momento, né? Já é a segunda ou terceira vez desde que eu comecei a gravar vídeos sobre mini dólar que eu tenho uma visão boa sobre o ativo e acabo não executando, beleza? Mas é aquele negócio, o objetivo é me tornar cada vez mais lucrativo e aos poucos a gente vai criando casca e vai vencendo esse obstáculo aí, o obstáculo do receio, né? Quem tem pouca grana não entra de qualquer jeito, não chuta a sola, e é o meu caso. Forte abraço e até o próximo.